Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma pergunta começa a ecoar dentro da alma. Será que existe algo maior esperando por mim? Um momento em que você olha para a sua caminhada, lembra de tudo que enfrentou, das batalhas que ninguém viu, das lágrimas que ninguém enxugou, das noites em que você precisou ser forte mesmo quando por dentro estava quase desistindo. E uma pergunta surge: por que eu passei por tudo isso? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez você esteja em uma fase onde parece que suas orações estão demorando para serem respondidas. Talvez você tenha um sonho guardado dentro do coração, mas as circunstâncias ao redor parecem dizer que esse sonho é impossível. Talvez você esteja tentando mudar sua vida, tentando crescer, tentando construir um futuro melhor, mas existe uma voz dentro da sua mente dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz. Já passou muito tempo, talvez seja melhor desistir. Mas hoje eu quero que você escute algo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. A sua situação atual não é o fim da sua história. O lugar onde você está hoje não determina o lugar onde você pode chegar amanhã. Porque existe uma força dentro de você que muitas pessoas nunca descobriram. Uma força que não depende das circunstâncias. Uma força que nasce quando a mente encontra propósito, quando o coração encontra fé e quando a pessoa decide agir mesmo sem ter todas as respostas. Essa força se chama fé. Mas existe um segredo sobre a fé que poucos ensinam. Muitas pessoas pensam que ter fé significa apenas esperar. Esperar por um milagre, esperar uma oportunidade, esperar que algo mude. Mas a verdadeira fé é muito mais profunda. A verdadeira fé não é ficar parado esperando que a vida aconteça. E verdadeira fé é levantar todos os dias, acreditando que existe um propósito maior e tendo coragem para construir aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque Deus pode abrir portas, mas você precisa ter coragem para atravessá-las. Deus pode mostrar caminhos, mas você precisa dar os primeiros passos. Deus pode colocar sonhos dentro do seu coração, mas você precisa desenvolver a disciplina para realizá-los. E talvez esse seja o segredo que ninguém ensinou sobre a fé. A fé não muda apenas as circunstâncias ao seu redor. Primeiro, ela muda a pessoa que está enfrentando essas circunstâncias. Antes de Deus mudar sua situação, muitas vezes Ele muda sua mentalidade. Antes de entregar uma grande conquista em suas mãos, Ele prepara sua mente para suportar aquilo que está chegando. Porque uma grande bênção nas mãos de uma mente despreparada pode se tornar um peso. Por isso existem processos, existem fases. Existem momentos em que parece que nada está acontecendo. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, aquilo que parece atraso é preparação. Aquilo que parece uma porta fechada é proteção. Aquilo que parece uma perda é um direcionamento para algo maior. A Bíblia nos mostra isso em várias histórias. José foi vendido pelos próprios irmãos. Humanamente falando, parecia o fim. Ele poderia ter desistido, poderia ter permitido que a rejeição destruísse sua identidade. Mas José carregava algo que ninguém poderia tirar dele. Uma visão, uma fé, uma certeza de que sua história não terminaria naquele momento. E anos depois, aquilo que parecia uma tragédia se transformou em preparação para um propósito maior. Agora, pense na sua própria vida. Quantas coisas que você considerou derrotas talvez tenham sido treinamentos? Quantas portas que se fecharam talvez tenham protegido você de caminhos que não eram destinados para a sua vida? Quantas dificuldades que você enfrentou talvez tenham construído uma força que você ainda não percebeu? Porque existe algo que toda pessoa de sucesso aprende. As maiores construções da vida acontecem primeiro no invisível.
Antes de uma árvore ser vista, uma raiz precisa crescer escondida. Antes de um prédio tocar o céu, uma fundação precisa ser construída no silêncio. Antes de uma pessoa conquistar grandes resultados, ela precisa construir uma mente forte. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas extraordinárias e descobriu um princípio poderoso. Grandes realizações começam com uma ideia clara, um desejo ardente e uma fé suficientemente forte para continuar quando os resultados ainda não apareceram. Porque qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé aparece quando você continua caminhando, mesmo quando ninguém entende sua visão. Quando você continua trabalhando mesmo quando ninguém reconhece seu esforço. Quando você continua acreditando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E talvez hoje você precise ouvir isso. Não desista no meio do processo. Você pode estar mais perto da transformação do que imagina. A semente não vê a árvore que vai se tornar. Ela apenas continua crescendo. E talvez você seja exatamente essa semente. Talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes antes de revelar seus frutos. Então, antes de continuar este vídeo, eu quero fazer um convite especial para você. Se esta mensagem já está falando com o seu coração, deixe o seu like agora. Esse pequeno gesto ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam passando por uma batalha silenciosa e precisem lembrar que ainda existe esperança. E se você acredita em conteúdos sobre fé, prosperidade, crescimento pessoal e transformação da mente, inscreva-se no canal. Aqui nós construímos mensagens para fortalecer sua mente, despertar seu potencial e lembrar que existe um propósito maior esperando por você. E eu quero pedir algo especial. Comente aqui embaixo uma frase de fé. Eu acredito no meu propósito. Escreva isso como uma declaração para sua própria mente. Porque as palavras que você repete todos os dias começam a moldar aquilo que você acredita. E uma pessoa que fortalece sua fé começa a construir uma nova realidade. Mas continue comigo até o final deste vídeo. Porque hoje você vai descobrir por que algumas pessoas oram, mas continuam presas aos mesmos ciclos? O erro que destrói a fé de milhares de pessoas? Como Napoleon Hill relacionava a força da mente com grandes conquistas? Como transformar pensamentos de medo em pensamentos de coragem? E como uma fé verdadeira pode despertar uma versão de você que talvez esteja adormecida há anos? Porque talvez o maior segredo não seja encontrar uma nova oportunidade. Talvez o maior segredo seja se tornar a pessoa preparada para reconhecer a oportunidade quando ela aparecer. E essa transformação começa agora. Existe um momento na vida de todo ser humano em que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra. Um momento em que você olha ao redor e percebe que, apesar de todos os esforços, ainda existe algo dentro de você esperando para ser despertado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez você esteja carregando sonhos que ninguém conhece. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro da sua mente que ninguém consegue enxergar. Você sorri para o mundo, continua caminhando, continua tentando, mas no fundo existe uma pergunta escondida. Será que existe algo maior esperando por mim? E a resposta é sim. Mas existe um segredo que poucos descobrem. A verdadeira fé não começa quando você vê a vitória. A verdadeira fé começa quando tudo parece impossível e você decide continuar mesmo assim. Muitas pessoas confundem fé com esperança. Esperança é desejar que algo aconteça. Fé é tomar uma decisão interior de que aquilo pelo qual você luta já começou a nascer dentro de você,
Napoleon Hill ensinou durante décadas que toda grande realização começa primeiro na mente. Antes de uma pessoa construir uma grande riqueza, ela precisa construir uma imagem clara dessa conquista dentro de si. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Mas quantas pessoas passam a vida inteira esperando uma mudança externa enquanto nunca transformam a própria mente? Quantas pessoas pedem uma oportunidade, mas continuam acreditando que não são capazes? Quantas pessoas oram por uma porta aberta, mas quando a porta aparece, têm medo de atravessar? A fé verdadeira exige coragem. Ela exige que você olhe para seus medos e diga: eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões. Imagine um homem caminhando sozinho durante a noite. Ele não consegue enxergar o caminho inteiro à sua frente. Ele consegue ver apenas alguns metros iluminados pela pequena luz que carrega. Mas ele continua andando. Por quê? Porque ele não precisa conhecer todos os detalhes da jornada. Ele só precisa confiar no próximo passo. Assim também funciona a fé. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você precisa acreditar que existe uma força maior guiando seus passos enquanto você faz a sua parte. A Bíblia nos lembra em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe algo poderoso nessa passagem. A fé está ligada ao invisível. Porque antes de existir uma casa construída, existiu uma ideia. Antes de existir uma empresa milionária, existiu uma visão. Antes de existir uma pessoa vitoriosa, existiu uma decisão silenciosa dentro dela. Tudo nasce primeiro no campo invisível da mente. E talvez esse seja o segredo que ninguém ensinou para você. A fé não é esperar que Deus faça tudo por você. A fé é acreditar tanto no propósito que Deus colocou dentro de você que você começa a agir como alguém que já recebeu uma missão. O homem sem fé olha para os obstáculos e desiste. O homem com fé olha para os obstáculos e pergunta: o que essa dificuldade está tentando me ensinar? Porque pessoas comuns veem problemas. Pessoas despertas veem treinamento. Grandes homens da história não foram construídos em momentos de facilidade. Eles foram moldados nas noites difíceis, nos momentos de dúvida, nas perdas e nas rejeições. É no deserto que a força aparece. É no silêncio que a visão nasce. É na dificuldade que a verdadeira identidade é revelada. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase em que parece que nada está acontecendo. Talvez você esteja trabalhando duro e ainda não vê resultados. Talvez esteja tentando mudar sua vida, mas as circunstâncias parecem lutar contra você. Mas escute, uma semente enterrada no solo parece estar desaparecendo, mas na verdade está criando raízes. O mesmo acontece com você. As fases silenciosas não significam que Deus esqueceu você. Às vezes, o período em que ninguém vê nada é exatamente o período em que você está sendo preparado para aquilo que todos verão depois. Napoleon Hill falava sobre o poder do desejo ardente. Um desejo verdadeiro, alimentado pela fé e pela ação, transforma uma pessoa comum em alguém capaz de superar limites. Mas existe uma pergunta que você precisa responder. Você realmente acredita no sonho que carrega dentro de você? Ou você permite que as opiniões dos outros sejam maiores do que a voz do seu propósito? Quantas pessoas abandonaram grandes destinos porque ouviram pessoas pequenas dizerem que era impossível? Quantos sonhos morreram porque alguém teve mais fé na dificuldade do que na própria capacidade? Hoje é o dia de mudar essa programação. Olhe para si mesmo e declare: eu sou capaz. Minha mente é forte. Minha fé é maior que meus obstáculos. Eu tenho um propósito. Nada vai me deter quando estou caminhando na direção da minha missão. Porque a primeira riqueza que uma pessoa conquista não está no banco, está dentro dela. Antes de conquistar dinheiro, conquiste confiança. Antes de conquistar resultados, conquiste disciplina.
Antes de conquistar o mundo, conquiste a própria mente. O segredo da fé é entender que Deus pode abrir caminhos, mas você precisa ter coragem para caminhar por eles. Não espere sentir certeza absoluta para começar. Comece, e a certeza nascerá durante o caminho. Porque aqueles que vencem não são aqueles que nunca tiveram medo. São aqueles que sentiram medo, mas escolheram avançar. E talvez hoje seja o momento em que sua história começa a mudar. Talvez essa mensagem tenha chegado até você porque existe uma parte sua que sabe que nasceu para algo maior. Então pergunte a si mesmo: e se o meu maior momento ainda estiver esperando por mim? E se tudo que eu vivi até agora estava preparando minha mente para uma nova fase? E se a fé que eu preciso não está no mundo, mas dentro de mim? A resposta começa quando você decide acreditar. Porque uma mente guiada pela fé, fortalecida pelo propósito e movida pela ação, é uma força que nenhuma dificuldade consegue destruir. Este é apenas o começo da transformação. A jornada daquele que aprende que a verdadeira fé não muda apenas circunstâncias. A verdadeira fé muda quem você é. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. A fé, que nunca foi testada, ainda não revelou todo o seu poder. É fácil acreditar quando tudo está funcionando. É fácil ter confiança quando as portas estão abertas, quando as pessoas aplaudem, quando o dinheiro entra, quando os resultados aparecem. Mas a verdadeira transformação acontece quando você continua acreditando, mesmo quando ninguém está vendo nada acontecer. É nesse momento que a sua fé deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma força, porque qualquer pessoa consegue caminhar sob o sol. Mas somente aqueles que possuem uma convicção profunda conseguem continuar caminhando durante a tempestade. Talvez você esteja vivendo uma fase assim. Uma fase em que parece que suas orações estão demorando para serem respondidas. Uma fase em que você olha para sua vida e pensa: por que comigo está sendo tão difícil? Por que pessoas que não trabalham tanto parecem avançar mais rápido? Será que meu sonho realmente é possível? Essas perguntas aparecem na mente de todos aqueles que estão tentando construir algo maior. Mas existe uma diferença entre aqueles que vencem e aqueles que desistem. Os vencedores não são pessoas que nunca questionam. São pessoas que, mesmo questionando, escolhem continuar. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu um padrão poderoso. Todos aqueles que alcançaram grandes realizações possuíam uma característica em comum. Eles tinham uma fé inabalável em uma visão. Antes de o mundo acreditar neles, eles acreditaram em si mesmos. Antes de receberem reconhecimento, eles continuaram trabalhando no silêncio. Antes de serem chamados de vencedores, eles enfrentaram momentos em que todos ao redor diziam: você não vai conseguir. Mas eles tinham uma voz interior dizendo: continue, porque existe uma batalha invisível acontecendo dentro de cada pessoa. De um lado está a voz do medo, a voz que diz: você não é inteligente o suficiente. Você não tem recursos suficientes. Você começou tarde demais. Você não nasceu para vencer. Do outro lado está a voz da fé, a voz que diz: você foi criado com um propósito. Você tem capacidade para aprender. Cada dificuldade está fortalecendo você. O que Deus colocou dentro de você é maior do que qualquer obstáculo. E todos os dias você escolhe qual voz irá alimentar. A mente é como um jardim. Se você planta pensamentos de medo, dúvida e derrota, colherá insegurança. Mas se planta pensamentos de fé, coragem e determinação, começará a construir uma nova realidade. Por isso a Bíblia ensina em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você pensa constantemente começa a moldar quem você se torna.
O homem que acredita que está derrotado começa a agir como alguém derrotado. Mas o homem que acredita que existe uma possibilidade começa a procurar caminhos. A fé muda a maneira como você enxerga os problemas. Uma pessoa sem fé olha para uma montanha e diz: é impossível subir. Uma pessoa com fé olha para a mesma montanha e pergunta: qual será o primeiro passo para chegar ao topo? A diferença não está na montanha, está na mente. Pense em uma pessoa que acorda todos os dias antes do nascer do sol. Ela está cansada, ela enfrenta dificuldades. Muitas vezes ninguém reconhece seu esforço, mas ela continua estudando, continua lendo, continua buscando conhecimento, continua trabalhando em silêncio. Enquanto outros dormem, ela constrói. Enquanto outros reclamam, ela aprende. Enquanto outros procuram desculpas, ela procura soluções. Essa pessoa entende um princípio poderoso. O sucesso não nasce em um único grande momento. Ele nasce de pequenas decisões repetidas todos os dias. Cada página lida, cada pensamento positivo cultivado, cada medo enfrentado, cada ação tomada. Tudo isso constrói uma nova identidade. Porque antes de você alcançar uma nova realidade, precisa se tornar uma nova pessoa. Muitas pessoas querem riqueza, mas não querem desenvolver a mentalidade necessária para sustentá-la. Querem resultados diferentes, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Querem uma vida extraordinária, mas continuam tomando decisões comuns. A fé verdadeira exige transformação. Ela exige que você olhe no espelho e tenha uma conversa sincera consigo mesmo. Pergunte: eu estou construindo a pessoa que preciso ser para alcançar aquilo que desejo? Meus hábitos estão me aproximando ou me afastando do meu propósito? Estou alimentando minha fé ou fortalecendo meus medos? Porque o maior inimigo do seu futuro muitas vezes não está fora de você. Está dentro da sua própria mente. É aquela voz que tenta convencer você a desistir antes da vitória chegar. Mas existe algo poderoso sobre a persistência. Muitas vezes, a vitória aparece exatamente depois do momento em que a maioria das pessoas desiste. Imagine uma pessoa cavando um terreno procurando ouro. Ela cava por dias, nada encontra. Cava por semanas, nada aparece. Cansada, ela decide abandonar. Mas ela não sabe que faltavam apenas alguns centímetros para encontrar aquilo que procurava. Quantas pessoas abandonam seus sonhos poucos passos antes da transformação? Quantas pessoas deixam de acreditar porque não conseguiram ver imediatamente aquilo que estavam construindo? A fé exige paciência. A fé exige maturidade. A fé exige continuar trabalhando quando o resultado ainda não apareceu. Jesus ensinou sobre a importância de permanecer firme. Muitas grandes promessas passam primeiro por períodos de preparação. Antes da conquista, existe o processo. Antes da recompensa, existe a construção. Antes da colheita, existe a plantação. Você não planta uma semente hoje e exige uma árvore amanhã. Da mesma forma, você não constrói uma vida poderosa sem primeiro construir uma mente poderosa. Então hoje declare: minha fé é maior que minhas circunstâncias. Eu não vou desistir no meio do processo. Cada desafio está preparando minha vitória. Minha mente está alinhada com meu propósito. Eu tenho coragem para continuar. Lembre-se, a dificuldade não veio para destruir você. Ela veio para revelar quem você realmente é. O fogo não destrói o ouro. O fogo revela sua pureza. E talvez essa fase difícil que você está enfrentando não seja o fim da sua história. Talvez seja o capítulo onde você está sendo preparado para se tornar a pessoa que sempre deveria ser. Porque quando a fé é verdadeira, quando o propósito é claro, quando a mente está fortalecida, não existe obstáculo capaz de impedir alguém que decidiu continuar. A caminhada dos vencedores começa no momento em que eles escolhem acreditar antes de ver. Existe uma batalha que acontece todos os dias e que poucas pessoas percebem.
Não é uma batalha contra o mundo exterior. Não é uma batalha contra outras pessoas, é uma batalha dentro da própria mente, uma luta silenciosa entre aquilo que você deseja se tornar e aquilo que você acredita ser capaz de alcançar. E talvez essa seja a maior batalha da sua vida, porque antes de uma pessoa conquistar qualquer coisa no mundo físico, ela precisa conquistar uma guerra dentro dela mesma. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações. E uma das maiores lições que ele deixou foi esta: tudo começa com uma ideia fortalecida pela fé, pelo desejo e pela ação. Nenhuma grande conquista nasce primeiro nas mãos. Ela nasce primeiro na mente. Antes de existir um grande império, existiu uma visão. Antes de existir uma grande descoberta, existiu uma pergunta. Antes de existir uma pessoa vitoriosa, existiu uma decisão silenciosa. Eu acredito que posso. Mas quantas pessoas abandonam seus sonhos porque nunca aprenderam a controlar seus pensamentos? Quantas pessoas permitem que uma opinião negativa destrua uma visão que Deus colocou dentro delas? Quantas pessoas vivem uma vida pequena não porque lhes falta capacidade, mas porque sua própria mente foi treinada para esperar pouco? Esse é um dos maiores segredos que muitos nunca descobrem. A sua vida raramente ultrapassa o limite daquilo que você acredita ser possível. Se dentro de você existe uma imagem de fracasso, você começará a tomar decisões de alguém derrotado. Mas se dentro de você existe uma imagem de vitória, você começará a agir de uma maneira diferente. A mente é uma oficina poderosa. Todos os dias você está construindo alguma coisa dentro dela. A pergunta é: o que você está construindo? Está construindo medo? Está construindo dúvida? Está construindo desculpas? Ou está construindo fé, coragem e determinação? Imagine uma pessoa que acorda todos os dias e olha para o espelho. Mas em vez de enxergar seus erros, suas dificuldades e suas limitações, ela começa a enxergar seu potencial. Ela olha para si mesma e declara: eu ainda não cheguei onde quero, mas estou no caminho. Eu ainda não conquistei tudo, mas estou me preparando. Eu ainda tenho desafios, mas eles não definem meu destino. Essa pessoa começou a mudar sua identidade. E uma mudança de identidade sempre vem antes de uma mudança de resultados. Porque você não atrai uma vida diferente apenas desejando. Você constrói uma vida diferente, se tornando alguém diferente. Muitas pessoas querem riqueza, mas continuam pensando como alguém dominado pela escassez. Querem liberdade, mas continuam presas aos próprios medos. Querem vencer, mas continuam alimentando pensamentos de derrota. É como tentar plantar uma árvore de frutos bons em uma terra cheia de sementes ruins. Primeiro, você precisa cuidar da raiz, e a raiz da sua vida é a sua mente. A Bíblia conta a história de Davi enfrentando Golias. Para muitos soldados, aquele gigante era uma sentença de derrota. Eles olhavam para o tamanho do inimigo e esqueciam do tamanho do Deus que serviam. Mas Davi enxergava diferente. Ele não viu apenas um gigante. Ele viu uma oportunidade para provar que a fé era maior que o medo. O segredo de Davi não estava na pedra que ele carregava. Estava na convicção que carregava dentro dele. Porque uma pessoa com fé pode enfrentar gigantes que pessoas sem fé jamais teriam coragem de enfrentar. Agora pense, qual é o gigante que está diante de você hoje? É o medo de fracassar? É o medo de começar? É a falta de confiança? É a opinião das pessoas? É uma dificuldade financeira? É uma fase de incerteza? Talvez você esteja olhando para esse gigante há muito tempo, mas talvez esteja olhando com os olhos errados, porque aquilo que parece impossível para uma mente limitada pode ser apenas um treinamento para uma mente fortalecida. Napoleon Hill
Falava sobre a importância de ter um propósito definido. Uma pessoa sem propósito é como um navio sem direção. Qualquer vento muda seu caminho. Qualquer opinião influencia sua decisão. Qualquer dificuldade faz você parar. Mas uma pessoa que conhece seu propósito possui uma força diferente. Ela sabe por que começou. Ela sabe pelo que está lutando. Ela sabe que existem dias difíceis, mas também sabe que desistir não é uma opção. Porque quando o motivo é forte o suficiente, você encontra forças que nem sabia que possuía. Pense em uma mãe lutando pelo futuro dos seus filhos. Pense em alguém tentando mudar a história da própria família. Pense em uma pessoa que decidiu quebrar ciclos de pobreza, medo e limitação. Essa pessoa não acorda todos os dias porque tudo é fácil. Ela acorda porque existe algo maior esperando por ela. Existe uma missão, existe um chamado, existe um propósito. E quando você entende isso, começa a perceber que cada dificuldade tem uma função. O fracasso não é o fim, é uma mensagem. A rejeição não é uma derrota, é um redirecionamento. A demora não significa abandono, às vezes significa preparação. Deus, muitas vezes, trabalha no invisível antes de revelar algo no visível. Uma árvore cresce primeiro para baixo, criando raízes, antes de crescer para cima. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja criando raízes. Talvez esse período de silêncio esteja fortalecendo sua estrutura. Talvez aquilo que parece atraso seja apenas preparação para algo maior. Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo: quem eu preciso me tornar para alcançar aquilo que desejo? Essa pergunta muda tudo, porque pessoas fracas perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Pessoas fortes perguntam: o que isso está tentando me ensinar? A primeira pergunta procura uma desculpa. A segunda procura crescimento. Hoje escolha fortalecer sua mente, escolha alimentar sua fé, escolha proteger seus pensamentos, porque aquilo que você repete diariamente se transforma em uma crença, e aquilo que você acredita profundamente começa a direcionar suas ações. Declare: minha mente é um instrumento de criação. Eu escolho pensamentos de vitória. Minha fé me guia quando meus olhos não conseguem enxergar o caminho. Eu sou capaz de superar aquilo que tenta me parar. Deus colocou dentro de mim tudo aquilo que preciso para cumprir meu propósito. Nunca esqueça, o mundo pode duvidar de você. As circunstâncias podem desafiar você. As dificuldades podem tentar parar você. Mas enquanto sua fé permanecer viva e sua mente permanecer focada, ainda existe um caminho, porque uma pessoa que acredita verdadeiramente não procura uma oportunidade. Ela cria uma oportunidade. Não espera o momento perfeito. Ela transforma o momento presente em uma oportunidade de crescimento. E é assim que histórias extraordinárias começam. Não quando tudo fica fácil, mas quando alguém decide acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Existe uma força trabalhando dentro de cada ser humano que muitas pessoas ignoram durante toda a vida. Uma força silenciosa, uma força invisível, uma força capaz de transformar uma pessoa comum em alguém completamente diferente. Essa força é a mente guiada por uma fé verdadeira. Porque tudo aquilo que um dia foi construído pelo homem começou primeiro como um pensamento. Antes de uma casa existir, alguém imaginou aquela casa. Antes de uma empresa existir, alguém teve uma visão. Antes de uma grande conquista acontecer, alguém acreditou nela quando ela ainda era apenas uma possibilidade. Esse é um dos maiores ensinamentos estudados por Napoleon Hill. O pensamento unido a um propósito definido e alimentado por uma fé intensa possui um poder extraordinário de direcionar a vida de uma pessoa. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Se os seus pensamentos de hoje fossem sementes, que tipo de futuro você estaria plantando?
porque todos os dias você está plantando algo. Cada pensamento repetido, cada palavra que você declara, cada crença que você aceita. Tudo isso está construindo uma realidade dentro de você. Muitas pessoas passam anos dizendo: eu nunca vou conseguir. Minha vida sempre foi assim. Eu não tenho sorte. Dinheiro não é para pessoas como eu. E sem perceber, elas estão criando uma prisão mental. Elas não estão presas pelas circunstâncias. Elas estão presas pelas crenças que aceitaram. O maior inimigo de muitas pessoas não é a falta de oportunidade. É uma mente que foi treinada para enxergar apenas limitações. Mas existe uma verdade poderosa. Você não precisa permanecer a mesma pessoa que foi ontem. A sua história passada explica onde você esteve, mas ela não determina onde você pode chegar. Pense em uma pessoa que passou anos acreditando que não era suficiente. Ela caminhava olhando para o chão. Ela comparava sua vida com a dos outros. Ela via pessoas vencendo e pensava: elas nasceram com algo que eu não tenho. Mas um dia algo mudou. Ela abriu um livro. Ela buscou conhecimento. Ela começou a alimentar sua mente com novas ideias. Ela começou a entender que ninguém nasce pronto. Grandes pessoas são construídas. A confiança não aparece antes da ação. A confiança nasce através da ação. Muitos esperam sentir coragem para começar, mas os vencedores descobrem que é começando que a coragem aparece. É caminhando que você fortalece suas pernas. É enfrentando desafios que você fortalece sua mente. É tomando decisões difíceis que você constrói caráter. A fé não elimina os desafios. A fé transforma a maneira como você enfrenta os desafios. Veja a história de Jó na Bíblia. Ele perdeu riquezas, perdeu segurança. Passou por momentos que poderiam destruir qualquer pessoa. Mas existe algo poderoso naquela história. Ele perdeu muitas coisas externas, mas não perdeu sua essência. Ele não permitiu que a dificuldade roubasse sua fé. E essa é uma das maiores lições da vida. Podem tirar muitas coisas de você, mas enquanto você não permitir que tirem sua fé, ainda existe possibilidade de reconstrução. Porque a verdadeira riqueza começa no interior. Uma pessoa pode possuir milhões e viver pobre de espírito. Outra pessoa pode começar com pouco, mas carregar dentro dela uma mentalidade de crescimento que um dia mudará sua realidade. A riqueza verdadeira não começa na carteira, começa na consciência. Começa na forma como você pensa. Começa na maneira como você enxerga a si mesmo. Agora imagine algo. Imagine acordar todos os dias sabendo que existe um propósito esperando por você. Imagine olhar para suas dificuldades e pensar: isso não veio para me destruir, isso veio para me preparar. Imagine entrar em uma batalha sabendo que você não está sozinho. Essa mentalidade muda tudo, porque uma pessoa dominada pelo medo procura segurança antes de agir. Mas uma pessoa guiada pela fé age porque acredita que encontrará força durante o caminho. Ela entende que Deus não prometeu uma estrada sem obstáculos. Ele prometeu força para atravessar os obstáculos. Quantas vezes você deixou de tentar porque queria ter certeza de tudo antes de começar? Quantas oportunidades você perdeu esperando o momento perfeito? Quantos sonhos ficaram presos dentro de você porque o medo falou mais alto que a fé? Hoje você precisa entender: a perfeição é uma armadilha. A vida pertence àqueles que começam, àqueles que aprendem, àqueles que ajustam o caminho enquanto caminham. Não espere ter todas as respostas. Dê o primeiro passo. A direção aparece para quem se movimenta. Um navio parado nunca descobre novos oceanos. Uma pessoa parada nunca descobre sua verdadeira capacidade. O movimento revela possibilidades. A ação revela força.
A persistência revela quem você realmente é. Napoleon Hill ensinou que um desejo ardente é o ponto inicial de toda realização. Mas um desejo sem ação é apenas uma vontade. A fé sem atitude é apenas uma esperança. Você precisa unir 3 forças: fé para acreditar, mente para visualizar, ação para construir. Quando essas 3 forças trabalham juntas, algo poderoso acontece. Você começa a se tornar uma pessoa diferente. Você começa a pensar diferente. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Você começa a perceber que aquilo que parecia impossível talvez fosse apenas algo que ainda não havia sido tentado. Então hoje, antes de dormir, olhe para si mesmo e faça uma promessa. Eu não vou mais permitir que pensamentos pequenos controlem um destino grande. Eu não vou mais alimentar medo dentro de uma mente criada para vencer. Eu vou construir minha vida com fé, disciplina e propósito. Eu acredito no plano que Deus tem para mim. Eu sou capaz. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Porque existe algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de recomeçar, a capacidade de aprender, a capacidade de mudar, a capacidade de construir uma nova versão de si mesmo. E talvez o maior segredo que ninguém ensinou sobre a fé seja este: a fé não é apenas acreditar que algo bom pode acontecer. A fé é se tornar a pessoa preparada para receber aquilo que você acredita. Quando sua mente muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, sua vida muda. E quando uma pessoa muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder de uma maneira diferente. Existe uma prisão que não possui paredes. Uma prisão onde milhões de pessoas vivem todos os dias. Uma prisão invisível, construída com pensamentos, inseguranças e medos. Essa prisão se chama limitação mental. E o mais assustador é que muitas pessoas passam a vida inteira dentro dela sem perceber que possuem a chave para sair. A chave sempre esteve dentro delas. Essa chave é a fé. Mas não uma fé superficial. Não uma fé usada apenas nos momentos de desespero. Uma fé profunda. Uma fé que muda a maneira como você enxerga a vida. Porque quando uma pessoa realmente desperta sua fé, ela deixa de perguntar: será que eu consigo? E começa a perguntar: o que preciso fazer para conseguir? Essa pequena mudança de pensamento separa aqueles que apenas sonham daqueles que constroem. A maioria das pessoas não perde porque não possui talento. Não perde porque não possui inteligência. Muitas vezes perde porque permite que o medo seja maior do que o propósito. O medo é um ladrão silencioso. Ele não chega destruindo tudo de uma vez. Ele chega aos poucos. Ele começa dizendo: espere mais um pouco. Talvez não seja o momento. Talvez você não esteja preparado. Talvez seja melhor desistir. E quando você percebe, anos se passaram e aquele sonho continua exatamente no mesmo lugar. Mas existe uma pergunta que pode despertar algo dentro de você. E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja for apenas a versão de você que ainda precisa ser superada? Pense nisso. Talvez você não precise de uma nova oportunidade. Talvez você precise de uma nova mentalidade. Talvez você não precise que o mundo acredite em você. Talvez você precise começar acreditando em si mesmo. Napoleon Hill estudou pessoas que alcançaram grandes resultados e percebeu algo extraordinário. Elas não eram pessoas sem problemas. Elas eram pessoas que decidiram não permitir que os problemas fossem maiores do que seus objetivos. Elas tinham uma visão tão forte do futuro que os obstáculos presentes não conseguiam destruir sua determinação. Uma pessoa comum olha para uma dificuldade e pensa: por que isso aconteceu comigo? Uma pessoa com uma mente fortalecida pergunta: como posso crescer através disso? Essa pergunta muda tudo,
Porque o sofrimento pode destruir uma pessoa ou pode construir uma pessoa. Depende da interpretação que ela dá ao processo. O carvão e o diamante possuem algo em comum. Ambos passam por pressão, mas a pressão revela algo diferente em cada um. A pressão da vida não veio apenas para testar você. Ela veio para revelar sua força. Talvez você tenha passado por rejeições. Talvez pessoas que você amava duvidaram de você. Talvez você tenha tentado várias vezes e falhado. Talvez você tenha caminhado sozinho enquanto ninguém entendia a sua visão. Mas escute com atenção. A solidão de hoje pode ser o treinamento para a liderança de amanhã. Muitas pessoas abandonam o caminho porque não recebem aplausos no início, mas grandes construções começam no silêncio. Uma árvore cresce sem que ninguém ouça seus movimentos. Uma semente trabalha escondida antes de aparecer acima da terra. O processo invisível sempre vem antes da manifestação visível. E talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia conta que José foi vendido pelos próprios irmãos e passou por anos de dificuldades. Para muitos, aquilo parecia o fim. Mas o que parecia uma derrota era, na verdade, preparação para uma posição maior. José precisou passar pelo processo antes de chegar ao propósito. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Queremos o destino, mas não queremos o treinamento. Queremos a vitória, mas não queremos a preparação. Queremos a recompensa, mas não queremos a disciplina. Mas toda grande conquista exige uma transformação interior. Você precisa se tornar alguém capaz de carregar aquilo que deseja receber, porque uma bênção grande nas mãos de uma mente despreparada pode se transformar em um peso. Por isso, Deus trabalha primeiro no interior. Ele fortalece sua fé, Ele desenvolve sua paciência, Ele ensina sua disciplina, Ele constrói seu caráter. Antes de entregar algo em suas mãos, muitas vezes Ele prepara seu coração. Agora, imagine uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada longa. O sol está forte, o caminho parece difícil. Ela olha para trás e vê tudo o que já enfrentou. As lágrimas, as perdas, os momentos em que pensou em desistir. Mas então ela percebe algo. Cada dificuldade deixou uma marca. Cada batalha ensinou uma lição. Cada queda trouxe uma nova força. E ela entende. Eu não cheguei até aqui por acaso. Você também precisa olhar para a sua história dessa maneira. Pare de olhar apenas para aquilo que perdeu. Observe aquilo que ganhou. Você ganhou experiência. Você ganhou maturidade. Você ganhou resistência. Você ganhou uma visão que antes não possuía. A sua história não é apenas sobre as dificuldades que enfrentou. É sobre a pessoa que você se tornou enfrentando elas. Então hoje, quando o medo aparecer, não fuja. Converse com ele. Diga, eu sei que você está aqui, mas você não controla minhas decisões. Eu tenho um propósito maior do que meus medos. Minha fé é mais forte que minhas dúvidas. Eu fui criado para avançar. Porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir mesmo quando o medo existe. Os maiores vencedores da história sentiram medo. A diferença é que eles não entregaram o controle da vida ao medo. Eles entregaram o controle ao propósito. E quando uma pessoa encontra seu propósito, algo muda dentro dela. Ela para de buscar aprovação. Ela para de comparar sua caminhada. Ela para de esperar permissão. Ela começa a construir, começa a agir, começa a acreditar. Declare hoje, minha fé me fortalece. Minha mente está preparada para grandes conquistas. Eu tenho coragem para enfrentar meus desafios. Minha história não termina nos meus problemas. Minha vitória começa dentro de mim. Nunca se esqueça, o medo olha para o tamanho do problema. A fé olha para o tamanho da possibilidade. O medo pergunta, como vou conseguir? A fé responde, eu vou descobrir o caminho.
E é assim que pessoas comuns começam a viver histórias extraordinárias. Não porque tiveram uma vida fácil, mas porque decidiram acreditar que eram maiores do que as dificuldades que encontraram. Existe um momento na caminhada de todo ser humano em que ele percebe uma verdade profunda. Nem tudo está sob o seu controle, mas tudo pode ser transformado pela maneira como você responde ao que acontece. Durante muito tempo, muitas pessoas carregam um peso que não deveriam carregar. Elas tentam controlar tudo, controlar o futuro, controlar as opiniões dos outros, controlar cada detalhe do caminho. E quando percebem que não conseguem, começam a sentir medo, ansiedade e insegurança. Mas existe uma sabedoria poderosa escondida na fé. Você não precisa conhecer todos os passos para confiar naquele que conhece o caminho inteiro. A fé não significa abandonar suas responsabilidades. A fé significa fazer aquilo que está ao seu alcance, enquanto confia que existe algo maior, trabalhando além daquilo que seus olhos conseguem enxergar. Napoleon Hill ensinava que uma mente determinada, quando combinada com uma crença forte e uma ação persistente, possui uma força capaz de superar obstáculos que parecem impossíveis. Mas existe uma parte desse ensinamento que muitas pessoas esquecem. A mente precisa estar em harmonia. Uma mente dominada pela dúvida cria paralisia. Uma mente fortalecida pela fé cria movimento. Porque quando você acredita que existe uma possibilidade, começa a procurar uma solução. Mas quando acredita que tudo está perdido, deixa de enxergar as portas que continuam abertas. Pense em duas pessoas passando pela mesma dificuldade. As duas perderam uma oportunidade. As duas enfrentam um momento financeiro complicado. As duas recebem uma resposta negativa, mas a reação delas é diferente. A primeira diz: "Minha vida acabou. Eu nunca vou conseguir. Isso prova que eu não sou capaz." A segunda respira fundo e diz: "Isso dói, mas não define meu destino." Existe uma lição aqui. Eu vou aprender, melhorar e continuar. A circunstância é a mesma, mas a interpretação mudou. E uma mudança de interpretação pode mudar uma vida inteira. Porque o ser humano não é derrotado apenas pelo que acontece. Ele é derrotado pela história que conta para si mesmo sobre aquilo que aconteceu. Se você transforma uma dificuldade em uma sentença, você se prende. Mas se transforma uma dificuldade em uma lição, você cresce. Essa é uma das maiores diferenças entre uma mente comum e uma mente extraordinária. A mente comum procura culpados. A mente extraordinária procura crescimento. A mente comum pergunta: por que isso aconteceu? A mente fortalecida pergunta: o que posso construir a partir disso? A fé muda as perguntas que você faz, e perguntas melhores criam respostas melhores. Agora, imagine um homem sentado sozinho em seu quarto durante a madrugada. Todos dormem, mas ele está acordado olhando para o teto. Ele pensa em tudo que perdeu, nas oportunidades que não aproveitou, nas vezes em que falhou, nas pessoas que duvidaram dele, e por alguns minutos ele permite que a tristeza fale mais alto, mas então ele se levanta, ele olha no espelho e pela primeira vez em muito tempo ele decide conversar consigo mesmo. Ele diz: eu passei por dificuldades, mas eu ainda estou aqui. Eu caí algumas vezes, mas ainda consigo levantar. Minha história não acabou. Deus ainda está trabalhando em mim. Esse é o momento em que uma pessoa começa a recuperar seu poder. Porque a transformação começa quando você para de se enxergar como vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como alguém capaz de responder a elas. A Bíblia mostra diversos exemplos de pessoas que enfrentaram situações impossíveis. Moisés olhou para o mar diante dele e para um exército atrás dele. Humanamente, parecia não existir saída, mas quando ele confiou, aquilo que parecia impossível
começou a se abrir. Essa história carrega uma mensagem poderosa. Às vezes, Deus não remove o obstáculo antes de você dar o primeiro passo. Às vezes, o caminho aparece enquanto você caminha. Muitas pessoas esperam uma certeza completa para agir, mas a vida raramente funciona assim. Você recebe uma direção, você dá um passo, então recebe força para o próximo. É como caminhar em uma estrada escura com uma lanterna. A luz não mostra quilômetros à frente, ela mostra apenas o próximo passo. Mas o próximo passo é suficiente, porque uma jornada de 1000 quilômetros começa com uma decisão, e toda grande transformação começa com uma pequena ação. Um livro lido, uma escolha diferente, uma nova disciplina, um pensamento substituído, uma conversa honesta consigo mesmo. Pequenas decisões repetidas criam grandes destinos. Napoleon Hill falava sobre a importância da persistência. Muitas pessoas falham não porque não possuem capacidade. Elas falham porque abandonam o processo antes que os resultados apareçam. Elas plantam uma semente e desistem porque não veem uma árvore no dia seguinte. Mas a natureza ensina uma grande lição. Tudo que é grande passa primeiro por um período de crescimento invisível. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A preparação acontece antes da conquista. A transformação interior acontece antes da mudança exterior. Então, talvez hoje você esteja em uma fase onde parece que nada está acontecendo. Mas não confunda silêncio com ausência. Não confunda espera com abandono. Não confunda dificuldade com derrota. Algumas das maiores construções da vida acontecem justamente nos momentos em que ninguém está observando. É no silêncio que você aprende. É na dificuldade que você amadurece. É na persistência que você se fortalece. Então, repita para si mesmo: eu confio no processo. Eu acredito no propósito que existe para a minha vida. Eu não sou controlado pelas circunstâncias. Eu escolho agir com fé. Minha mente é forte, meu coração é firme e meu caminho está sendo construído. Lembre-se, a pessoa que entrega tudo ao medo perde até as oportunidades que aparecem. Mas a pessoa que entrega seus passos à fé encontra forças que nunca imaginou possuir, porque a fé não muda apenas o destino. A fé muda a pessoa que está caminhando em direção ao destino. E quando você muda por dentro, quando sua mente se fortalece, quando seu coração encontra propósito, aquilo que parecia impossível começa a se tornar apenas mais uma etapa da sua evolução. Existe uma lei invisível governando a vida de todas as pessoas. Uma lei que poucos compreendem. Uma lei que não depende da sua condição atual, do lugar onde você nasceu ou dos obstáculos que enfrentou. Essa lei começa dentro da sua própria mente. É a lei da crença. Porque antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar aquilo que acredita ser possível. Muitas pessoas passam a vida esperando uma mudança externa, esperam uma nova oportunidade, esperam mais dinheiro, esperam que alguém apareça para ajudá-las, esperam que as circunstâncias fiquem melhores, mas esquecem de uma verdade fundamental. A maior mudança começa quando você muda a forma como enxerga a si mesmo. Napoleon Hill ensinou que aquilo que uma pessoa mantém constantemente em sua mente, combinado com um desejo forte e uma fé verdadeira, influencia suas decisões e direciona seus resultados. O pensamento é uma semente, a fé é a água, a ação é o cuidado diário e o resultado é a colheita. Mas muitas pessoas querem colher frutos sem cuidar das raízes, querem sucesso sem disciplina, querem prosperidade sem mudança de mentalidade. Querem uma vida extraordinária, mantendo os mesmos pensamentos que construíram uma vida limitada. Isso é impossível, porque uma nova vida exige uma nova versão de você. Existe uma pergunta que pode mudar sua maneira de pensar.
Se eu continuasse pensando exatamente como penso hoje, pelos próximos 10 anos, minha vida seria diferente? Essa pergunta revela uma verdade poderosa, porque o futuro não é construído apenas pelas grandes decisões. Ele é construído pelos pensamentos que você repete todos os dias. A pessoa que acredita que é incapaz começa a procurar provas de incapacidade. A pessoa que acredita que pode aprender começa a procurar caminhos. A mente sempre busca confirmar aquilo que você acredita. Por isso, é tão importante proteger aquilo que entra na sua mente. As palavras que você ouve, as pessoas que influenciam você, os pensamentos que você alimenta. Tudo isso está formando sua visão sobre a vida. Imagine uma pessoa que todos os dias acorda e repete: minha vida nunca vai mudar. Eu não tenho oportunidade. Eu não nasci para vencer. Depois de algum tempo, essa pessoa começa a agir de acordo com essas palavras. Ela deixa de tentar, ela deixa de buscar conhecimento, ela deixa de enxergar possibilidades. Mas agora, imagine outra pessoa. Ela acorda todos os dias e declara: eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu tenho capacidade para superar desafios. Deus está guiando meus passos. Essa pessoa começa a procurar oportunidades, ela começa a desenvolver habilidades, ela começa a agir de forma diferente. Não porque sua vida mudou primeiro, mas porque sua mente mudou primeiro. Esse é o segredo. A transformação interior vem antes da transformação exterior. A Bíblia apresenta essa ideia quando fala sobre renovação da mente. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe a profundidade dessa mensagem. A mudança começa na mente, porque a mente é o lugar onde decisões são criadas, é onde sonhos são fortalecidos ou destruídos, é onde a fé cresce ou o medo domina. Por isso, todos os dias existe uma escolha diante de você: alimentar a fé ou alimentar a dúvida, construir esperança ou fortalecer a desesperança, acreditar no propósito ou se entregar às circunstâncias. E essa escolha acontece muitas vezes no silêncio, quando você está sozinho, quando ninguém está vendo, quando apenas você e seus pensamentos estão presentes. É nesses momentos que sua verdadeira identidade está sendo construída. Imagine uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada. Ninguém está aplaudindo, ninguém está reconhecendo seus esforços. Mas ela continua, ela lê, ela aprende, ela trabalha, ela busca melhorar. Ela enfrenta seus próprios limites, porque ela descobriu algo. A pessoa que vence no silêncio está preparada para brilhar quando chegar o momento. Grandes conquistas geralmente começam escondidas. Um atleta treina antes da competição. Um escritor escreve antes de ser reconhecido. Um empreendedor constrói antes de ser admirado. A preparação acontece longe dos olhos do mundo. E é nesse período que muitas pessoas desistem. Elas querem recompensa sem processo, querem reconhecimento sem construção, querem resultados sem transformação. Mas a vida não funciona dessa maneira. Tudo possui um tempo. A semente precisa morrer para nascer uma árvore. O velho pensamento precisa morrer para nascer uma nova mentalidade. A antiga versão de você precisa ser deixada para trás para que uma nova versão possa surgir. Então talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha interna. Talvez exista uma parte sua querendo crescer e outra parte presa ao passado. Uma parte quer avançar, outra parte tem medo, uma parte acredita, outra parte duvida. Mas você precisa entender, a sua direção será determinada pela voz que você escolhe ouvir. Não permita que o medo tenha a última palavra. Não permita que uma fase difícil defina toda a sua história. Não permita que um erro determine seu futuro.
Você é mais do que aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide construir a partir de agora. Então declare: minha mente está sendo renovada. Eu libero crenças que me limitam. Eu escolho pensamentos de crescimento e prosperidade. Minha fé é maior do que minhas circunstâncias. Eu acredito no propósito que Deus colocou dentro de mim. Porque quando uma pessoa muda suas crenças, ela muda suas ações. Quando muda suas ações, muda seus hábitos. Quando muda seus hábitos, muda seus resultados. E quando muda seus resultados, ela muda sua história. O segredo que ninguém ensinou sobre a fé é que ela não é apenas acreditar que algo vai acontecer. A verdadeira fé é uma força interior que transforma você na pessoa capaz de fazer acontecer. Ela não elimina a caminhada. Ela fortalece seus passos. Ela não remove todos os desafios. Ela revela uma força maior dentro de você. E quando sua fé se torna maior do que seus medos, você descobre que muitos limites que pareciam reais eram apenas barreiras criadas pela sua própria mente. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas existe e uma pessoa que realmente vive. A primeira acorda todos os dias apenas tentando sobreviver. A segunda acorda sabendo que existe algo maior esperando por ela. A primeira pergunta: como posso passar por mais um dia? A segunda pergunta: como posso usar este dia para cumprir meu propósito? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o destino de uma pessoa. Porque quando alguém encontra um propósito, encontra uma força que vai além da motivação momentânea. A motivação pode desaparecer em dias difíceis. Mas o propósito mantém você caminhando quando a vontade de desistir aparece. Napoleon Hill ensinou que uma das maiores forças humanas é possuir um objetivo definido. Uma pessoa sem direção se perde facilmente. Qualquer dificuldade faz ela parar. Qualquer crítica faz ela voltar. Qualquer fracasso faz ela acreditar que não nasceu para vencer. Mas uma pessoa com propósito possui uma chama interior. Ela sabe por que começou. Ela sabe pelo que está lutando. Ela entende que o caminho pode ser difícil, mas a missão é maior do que o desconforto. Agora pense, você está vivendo uma vida escolhida por você ou uma vida criada pelo medo? Essa pergunta pode ser desconfortável, porque muitas pessoas passam anos seguindo caminhos que nunca escolheram. Vivem buscando aprovação, tentam agradar todos ao redor, aceitam limites impostos por outras pessoas e lentamente esquecem da voz que existe dentro delas. Mas existe um momento em que a alma começa a perguntar: é só isso? Eu nasci apenas para pagar contas e sobreviver? Existe algo maior que eu deveria realizar? Essa inquietação não é um problema. Muitas vezes é um chamado. É a parte mais profunda de você lembrando que existe um potencial que ainda não foi despertado. A Bíblia mostra que cada pessoa possui um propósito. Jeremias 29:11 declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos um futuro e uma esperança. Existe uma mensagem poderosa nessa passagem. Seu futuro não é definido apenas pelo que você vê hoje. Existe uma visão maior trabalhando além das circunstâncias presentes. Mas para caminhar em direção a esse futuro, você precisa desenvolver coragem. Porque propósito sem ação continua sendo apenas uma intenção. Você pode ter o maior sonho do mundo, pode ter a melhor visão, pode acreditar profundamente, mas em algum momento você precisa levantar e agir. A fé verdadeira sempre produz movimento. Uma pessoa que realmente acredita começa a se preparar. Ela lê, ela aprende, ela busca conhecimento, ela desenvolve disciplina, ela melhora sua mente, ela cuida das suas atitudes, porque ela entende. Deus pode colocar uma promessa dentro do coração, mas é responsabilidade humana
construir o caminho até ela. Imagine um homem que recebeu uma grande visão. Ele sabe que nasceu para construir algo importante, mas todos os dias ele enfrenta dúvidas. Ele olha para pessoas ao redor e vê muitos avançando mais rápido. Ele sente vontade de desistir, mas então ele lembra: minha jornada não é igual à jornada dos outros. Essa é uma das maiores armadilhas da vida: comparação. A comparação rouba a gratidão, rouba a concentração, rouba a paz. Você começa a olhar para a velocidade dos outros e esquece da construção que Deus está fazendo em você. Uma árvore pequena não deve se comparar com uma árvore grande. Ela está em uma fase diferente. Ela precisa de tempo, ela precisa de raízes, ela precisa crescer. Da mesma forma, sua caminhada possui um processo. Não despreze o pequeno começo. Muitas grandes histórias começaram com uma pessoa desconhecida, uma pequena ideia e uma grande fé. Grandes impérios começaram em quartos simples. Grandes livros começaram em uma página. Grandes mudanças começaram com uma decisão. Nunca subestime o poder de uma escolha feita com convicção, porque um único momento de decisão pode mudar o rumo de uma vida inteira. Talvez hoje seja esse momento para você. O momento de parar de esperar que alguém venha salvar sua história. O momento de assumir responsabilidade pelo futuro que deseja construir. Porque pessoas vencedoras entendem algo. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode desenvolver sua mente por você. Ninguém pode construir seus hábitos por você. A transformação é uma escolha pessoal. E essa escolha começa quando você decide dizer: eu vou me tornar a pessoa que meu propósito exige. Isso significa abandonar velhos padrões. Significa deixar pensamentos negativos para trás. Significa parar de alimentar desculpas. Significa assumir compromisso com seu crescimento. Porque toda conquista exterior começa com uma conquista interior. Antes de conquistar uma posição maior, você precisa desenvolver uma mentalidade maior. Antes de administrar riqueza, precisa aprender a administrar seus pensamentos. Antes de liderar outros, precisa aprender a liderar a si mesmo. O maior líder que você pode conquistar primeiro é você mesmo. Controle seus pensamentos, controle suas palavras, controle suas ações. E aos poucos você perceberá algo. A vida começa a responder de maneira diferente quando você se torna uma pessoa diferente. Então olhe para dentro de si hoje, pergunte: qual legado eu quero deixar? Que tipo de pessoa eu preciso me tornar? Que sonho Deus colocou dentro de mim que eu ainda estou adiando? Essas perguntas podem despertar uma nova fase. Porque talvez o segredo não seja encontrar algo fora de você. Talvez seja despertar aquilo que já foi colocado dentro de você. Declare: eu tenho um propósito. Minha vida tem significado. Eu fui criado para crescer, servir e construir. Minha fé me conduz ao meu destino. Eu não vou abandonar aquilo que nasceu dentro do meu coração. Nunca esqueça, uma pessoa sem propósito procura apenas conforto, mas uma pessoa com propósito procura crescimento. Ela entende que os desafios fazem parte da construção. Ela sabe que cada obstáculo vencido aumenta sua força. Ela sabe que cada dificuldade superada aumenta sua confiança. E um dia ela olha para trás e percebe: tudo aquilo que parecia estar atrasando sua vida estava, na verdade, preparando sua chegada. Porque quando a fé encontra uma missão, o impossível começa a perder força. E uma pessoa comum começa a descobrir que carregava dentro de si uma capacidade que nunca havia imaginado. Existe um momento na vida de todo vencedor em que algo muda para sempre. Não é quando recebe o primeiro milhão. Não é quando conquista o reconhecimento das pessoas. Não é quando todos começam a aplaudir.
O verdadeiro momento de transformação acontece antes de tudo isso. Acontece quando uma pessoa, mesmo diante das dificuldades, toma uma decisão silenciosa. Eu não vou desistir. Essa decisão parece simples, mas dentro dela existe uma força capaz de mudar destinos, porque o mundo está cheio de pessoas talentosas, cheio de pessoas inteligentes, cheio de pessoas com sonhos. Mas poucas possuem a característica que separa aqueles que alcançam grandes resultados: persistência. Napoleon Hill estudou grandes realizadores e percebeu que muitos deles não venceram porque nunca falharam. Eles venceram porque se recusaram a permanecer derrotados. Eles caíram, eles erraram, eles foram rejeitados. Eles enfrentaram momentos em que parecia que tudo estava perdido, mas continuaram, porque entenderam uma verdade: o fracasso é apenas um evento. Nunca é uma identidade. Você pode perder uma batalha sem perder a guerra. Você pode enfrentar uma fase difícil sem ter uma vida fracassada. Você pode cometer erros sem ser um erro. A diferença está na maneira como você interpreta aquilo que acontece. Uma pessoa sem fé olha para uma porta fechada e pensa: é o fim. Uma pessoa com fé olha para uma porta fechada e pergunta: qual outra porta Deus está preparando? Porque a fé não permite que uma circunstância temporária tenha poder sobre um destino permanente. Pense na história de uma pessoa que caminhou durante anos tentando mudar sua vida. Ela estudou, ela trabalhou, ela tentou novos caminhos, mas muitas vezes recebeu não como resposta. Pessoas disseram: isso não vai funcionar. Você está perdendo tempo. Você deveria desistir. E talvez, por alguns momentos, ela acreditou nessas vozes. Talvez ela tenha chorado sozinha. Talvez tenha questionado sua capacidade. Talvez tenha pensado em abandonar tudo. Mas dentro dela existia uma pequena chama. Uma voz dizendo: continue. E essa pequena chama era a fé, porque às vezes a fé não aparece como uma grande explosão de coragem. Às vezes ela aparece apenas como a força para levantar da cama mais um dia. Às vezes ela aparece como a decisão de tentar novamente. Às vezes ela aparece como um pensamento: eu ainda acredito. E essa pequena decisão pode mudar tudo. A Bíblia nos ensina sobre perseverança através de diversas histórias. Davi enfrentou gigantes. José enfrentou traição. Moisés enfrentou dúvidas. Abraão enfrentou uma longa espera. Todos eles tiveram momentos em que precisaram escolher entre desistir ou continuar acreditando. E todos descobriram algo. O processo não era uma punição. Era uma preparação, porque Deus não estava apenas preparando a conquista, estava preparando a pessoa que receberia a conquista. Muitas pessoas querem uma grande bênção, mas não percebem que precisam desenvolver uma grande estrutura interior para sustentá-la. Imagine entregar uma grande responsabilidade para alguém que ainda não possui maturidade. Aquilo que deveria ser uma bênção poderia se tornar um peso. Por isso, o crescimento vem antes da recompensa. A construção vem antes da realização. A transformação vem antes da manifestação. Napoleon Hill falava sobre a importância da persistência como uma força mental. Uma pessoa persistente não significa uma pessoa que nunca sente cansaço. Ela sente medo, ela sente dúvidas. Mas ela não permite que esses sentimentos controlem suas decisões. Ela continua avançando, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Agora faça uma reflexão. Quantas vezes você esteve perto de desistir antes de uma grande mudança acontecer? Quantos sonhos você abandonou porque queria resultados antes do tempo? Quantas vezes você confundiu demora com fracasso? Existe uma grande diferença entre uma semente que ainda não nasceu
e uma semente que morreu. O fato de você ainda não ver resultados não significa que nada está acontecendo. Muitas coisas importantes acontecem primeiro no invisível. A raiz cresce antes da árvore aparecer. A preparação acontece antes da oportunidade chegar. O caráter é construído antes da recompensa. Então não abandone o processo. Continue lendo, continue aprendendo, continue buscando crescimento, continue fortalecendo sua mente, continue alimentando sua fé. Porque cada dia em que você escolhe continuar é um dia em que você se aproxima da pessoa que deseja se tornar. Existe uma frase poderosa inspirada nos ensinamentos de Napoleon Hill. A derrota temporária nunca é permanente para aquele que mantém uma mente determinada. E essa é uma verdade que você precisa carregar. O mundo pode dizer não. As circunstâncias podem dizer não. Os resultados podem demorar. Mas enquanto você continuar acreditando e agindo, a história ainda não terminou. Hoje declare: eu sou maior que meus desafios. Minha fé é mais forte que minhas dúvidas. Eu aprendo com minhas quedas e cresço através delas. Eu não desisto daquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Minha vitória começa com a minha decisão de continuar. Porque no final, não são apenas os mais rápidos que vencem, são aqueles que permanecem, aqueles que continuam quando ninguém está olhando, aqueles que mantêm a visão mesmo quando o caminho fica difícil. Aqueles que entendem que cada dificuldade vencida está construindo uma versão mais forte de si mesmos. E chegará um dia em que você olhará para trás. Você verá todas as noites difíceis, todas as lágrimas, todas as dúvidas, todos os momentos em que pensou em parar. E então perceberá: eu não estava sendo destruído, eu estava sendo preparado. Porque a fé verdadeira não é provada quando tudo está fácil. Ela é revelada quando tudo parece impossível. E quando uma pessoa decide continuar mesmo sem garantias, ela descobre uma força que sempre esteve dentro dela. Chegamos ao momento em que todas as lições desta jornada se encontram em uma única verdade. Uma verdade simples, mas poderosa. A fé não é apenas acreditar em algo maior. A fé é permitir que essa crença transforme quem você é. Porque muitas pessoas passam a vida procurando um segredo escondido. Procuram uma fórmula. Procuram uma resposta rápida. Procuram uma oportunidade que mude tudo de uma hora para outra. Mas o maior segredo sempre esteve dentro delas. A mudança começa quando uma pessoa decide alinhar sua mente, seu coração e suas ações com aquilo que acredita. A fé verdadeira não é passiva. Ela se movimenta, ela trabalha, ela constrói, ela enfrenta, ela aprende, ela persiste, porque acreditar sem agir é apenas uma intenção, mas acreditar e agir é o começo de uma transformação. Napoleon Hill ensinou que toda grande realização nasce primeiro como uma ideia fortalecida por um desejo ardente e uma fé profunda. Mas uma ideia só ganha vida quando alguém decide colocá-la em prática. Um sonho só se torna realidade quando alguém tem coragem de dar o primeiro passo. Uma promessa só se manifesta quando alguém se prepara para recebê-la. Essa é a diferença entre aqueles que apenas desejam e aqueles que realizam. Os que desejam dizem: um dia eu vou mudar. Os que realizam dizem: hoje eu começo. Os que desejam esperam o momento perfeito. Os que realizam criam um momento através das suas decisões. Os que desejam esperam perder o medo. Os que realizam avançam mesmo sentindo medo. Porque eles entenderam. A coragem não nasce antes da ação. A coragem nasce durante a ação. Talvez durante essa jornada você tenha percebido algo. O maior segredo sobre a fé nunca foi sobre conseguir uma vida sem problemas. Foi sobre se tornar uma pessoa forte o suficiente para enfrentar qualquer problema. Porque a verdadeira vitória não é quando você nunca cai.
A verdadeira vitória é quando você aprende a levantar todas as vezes. Olhe para sua própria história. Observe tudo que você já enfrentou. As dificuldades que pareciam impossíveis. Os momentos em que você achou que não conseguiria continuar. As portas que se fecharam. As pessoas que foram embora. As fases em que você precisou caminhar sozinho. E perceba, você chegou até aqui. Isso significa que existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido totalmente descoberta. Existe uma capacidade que ainda está esperando para ser despertada. Existe um potencial que ainda pode crescer. Porque você não é definido pelo seu passado. Você é definido pelas decisões que toma a partir de agora. O passado pode ter escrito capítulos da sua história, mas Deus ainda permite que você escreva os próximos. A Bíblia conta que Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou Golias. Aos olhos das pessoas, ele era pequeno demais para vencer, mas aos olhos da fé, ele carregava algo maior. Uma convicção. Ele sabia que o tamanho do problema não era maior que o poder de Deus. Essa é uma das maiores lições da fé. Nunca permita que o tamanho do obstáculo faça você esquecer o tamanho do propósito. Hoje talvez exista um gigante diante de você. Talvez seja uma dívida. Talvez seja um medo. Talvez seja uma insegurança. Talvez seja uma fase de mudança. Mas lembre-se, gigantes não são derrotados apenas pela força física. Eles são derrotados pela coragem de quem decide enfrentá-los. A sua vida começa a mudar quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso construir a partir disso? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte? Essa mudança de pensamento é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode conquistar. Porque uma mente renovada encontra oportunidades onde outras pessoas encontram obstáculos. Uma mente fortalecida encontra esperança onde outras pessoas encontram desespero. Uma mente guiada pela fé encontra caminhos onde outras pessoas enxergam apenas paredes. Agora, imagine uma pessoa que, depois de muitos anos lutando, finalmente alcança aquilo que buscava. Ela conquista estabilidade, ela conquista crescimento, ela conquista resultados. Mas quando olha para trás, percebe algo ainda mais importante. A maior conquista não foi aquilo que recebeu. A maior conquista foi a pessoa que se tornou durante o caminho. Ela ganhou disciplina, ela ganhou sabedoria, ela ganhou confiança, ela ganhou uma fé mais profunda. Ela descobriu que era mais forte do que imaginava. E essa é a verdadeira prosperidade. Porque riqueza não é apenas aquilo que você possui. Riqueza também é aquilo que existe dentro de você. Uma mente forte, um coração grato, uma fé firme, um propósito claro, uma vontade de continuar crescendo. Esse é o tipo de riqueza que ninguém pode tirar. Então, a partir de hoje, escolha viver de uma maneira diferente. Não permita que pensamentos pequenos controlem um destino grande. Não permita que o medo seja o autor da sua história. Não permita que uma fase difícil convença você de que sua vida acabou. Sua história ainda está sendo escrita. Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada decisão é uma nova semente. Cada pensamento é uma construção. Cada atitude é um passo em direção ao futuro. Declare com convicção: eu sou capaz. Eu tenho fé no propósito que Deus colocou em minha vida. Minha mente é forte e meus pensamentos estão alinhados com a prosperidade. Eu não sou controlado pelo medo. Eu escolho agir com coragem. Nada vai me deter enquanto eu estiver caminhando em direção ao meu propósito. E nunca se esqueça, a fé não promete que o caminho será fácil. Ela promete que você terá força para caminhar. A fé não promete ausência de desafios. Ela promete que os desafios não terão a última palavra.
A fé não muda apenas aquilo que está ao seu redor, ela muda aquilo que existe dentro de você. E quando uma pessoa muda por dentro, sua visão muda, suas escolhas mudam, seus hábitos mudam. Sua realidade começa a mudar, porque o maior segredo que ninguém ensinou sobre a fé é este. A fé verdadeira não é esperar que a vida mude para você acreditar. A fé verdadeira é acreditar tanto no propósito que você começa a mudar antes mesmo de ver o resultado. Então, continue caminhando, continue acreditando, continue aprendendo, continue construindo, porque existe uma versão mais forte, mais sábia e mais poderosa de você esperando para nascer. E talvez o momento dessa transformação seja agora. Levante-se, acredite, haja. Porque quando a fé encontra uma mente determinada e um coração disposto, não existe limite para aquilo que uma pessoa pode construir. Antes de terminar este vídeo, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo aquilo que ouviu até aqui. Talvez você tenha chegado até esta mensagem carregando dúvidas. Talvez tenha chegado cansado de lutar. Talvez exista uma batalha dentro de você que ninguém conhece. Mas se existe algo que esta jornada nos ensinou, é que a fé verdadeira não nasce nos momentos em que tudo está fácil. A fé nasce quando você decide continuar mesmo quando o caminho parece difícil. Ela nasce quando você olha para uma situação impossível e diz: eu ainda acredito. Ela nasce quando você cai e escolhe levantar. Quando uma porta se fecha e você acredita que Deus ainda pode abrir outra. Quando o mundo diz que acabou, mas dentro do seu coração existe uma voz dizendo: a minha história ainda não terminou. Nunca se esqueça, você não é definido pelos seus fracassos. Você não é definido pelos momentos difíceis. Você não é definido pelas opiniões daqueles que duvidaram de você. Você é definido pela decisão que toma a partir de hoje. A vida pode ter colocado obstáculos no seu caminho, mas esses obstáculos também podem estar preparando você para se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada para aquilo que está por vir. Como aprendemos através dos ensinamentos de Napoleon Hill, uma mente fortalecida por um propósito, alimentada pela fé e colocada em ação, possui um poder extraordinário. Mas lembre-se, o sonho precisa de atitude, a fé precisa de movimento. A mudança precisa começar dentro de você. Então, a partir de hoje, escolha acreditar mais. Escolha alimentar sua mente com pensamentos de crescimento. Escolha caminhar mesmo quando não enxergar todo o caminho. Porque Deus muitas vezes não revela toda a estrada de uma vez. Ele revela apenas o próximo passo. E o próximo passo é tudo o que você precisa para continuar avançando. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é o sonho que você quase abandonou, mas que ainda vive dentro do seu coração? Comente aqui embaixo. Escreva uma palavra de fé. Escreva: eu não vou desistir. Porque quando você declara aquilo que acredita, você fortalece a sua própria mente e lembra a si mesmo que ainda existe uma missão esperando por você. Se esta mensagem falou com o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir uma palavra de esperança hoje. E se você acredita em conteúdos sobre fé, prosperidade, desenvolvimento pessoal e transformação da mente, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existe esperança. Às vezes, uma mensagem enviada no momento certo pode mudar o dia, a mente e até a história de uma pessoa. Nunca se esqueça, a fé não significa que você nunca terá problemas. Significa que nenhum problema será maior do que a força que Deus colocou dentro de você. Continue acreditando, continue avançando, continue construindo, porque existe um propósito maior esperando por você.
E talvez o maior segredo que ninguém ensinou sobre a fé seja este: quando você acredita em Deus, acredita no propósito e age com coragem, você descobre uma força dentro de si que sempre esteve lá esperando para despertar. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus fortaleça sua mente, ilumine seus caminhos e prepare você para viver tudo aquilo que nasceu para conquistar.